Programa A Redenção começa agora para você e toda a sua família. Sejam bem-vindos a esse momento de oração, de crescimento na intimidade com Deus. E eu sei que muitos que acompanham o programa já têm as obras espirituais selecionadas de Santo Afonso. Mas se você não tiver, com certeza o programa Redenção vai te ajudar a conhecer melhor tudo o que Santo Afonso nos ensina para nos aproximar mais e mais da graça, da bênção de Deus. Então, mais uma vez, que bom é ter sua companhia e louvado seja Deus, porque nesse caminho, nesse retiro espiritual, nós temos o Padre Frederico Zanan, que nos ajuda nessa meditação. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa. Deus abençoe também você, irmão e irmã, que agora está unido a nós pelo programa A Redenção, esse nosso retiro espiritual em que o próprio Santo Afonso se torna o nosso pregador, porque pelos escritos dele, pela sua obra Uma Estrada de Salvação, nós aprendemos a aprimorar, a crescer na fé, a estarmos mais unidos ao Senhor e, portanto, sermos mais felizes porque por Deus agraciados. Ô Padre, é uma alegria, o Senhor já me falou, né? Eu também faço essa experiência. Muitos chegam até nós e falam, eu estou rezando com vocês lá no programa Redenção. E muitos, Padre, anotam direitinho tudo que nós estamos meditando, aquilo que Deus fala ao coração de cada um, porque nós somos únicos e de uma forma única Deus fala conosco, não é, Padre? Somos únicos, né? Deus nos conhece pelo nosso nome, somos diante dele, não fazemos parte de uma grande massa, como podem pensar outros tantos, mas Ele nos conhece pelo nome e nos chama a segui-lo, a servi-lo e a amá-lo. Ô Padre, e hoje nós vamos falar de um assunto aqui no programa que todos nós temos que lutar para vencer a cada dia. O assunto de hoje pode até parecer uma palavra estranha para você, mas logo você vai entender do que se trata. O assunto de hoje é a tibieza. O que é isso, hein, Padre? O que é isso, Caísa? Vamos falar sobre isso no programa de hoje. Então abra o seu coração, acredite que diante de tudo que nós vamos viver hoje no programa, nós não estamos sozinhos, não. Nós temos a unção de Deus que nos alcança. Por isso, para começar tudo, nós clamamos juntos a força e a unção do Espírito Santo de Deus. Momento agora aqui no programa Redenção do nosso contato com a Palavra de Deus. Como nós já falamos lá no início, Deus fala conosco, então abra o seu coração. E se você puder também pegar a sua palavra, pegar a Palavra de Deus, abrir lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículos de 16 a 22, faça isso. E vamos viver com profundidade também este momento. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 16 a 22, diz assim: Mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes, sou rico e abastado e não careço de nada. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico e vestes brancas para vestires. E não aparecer tua nudez vergonhosa
e compra também um colírio para ungir os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele, e ele comigo. Ao vencedor, farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Padre Federico, essa palavra de Deus é forte e já começa dizendo: porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Nós não podemos ser morno, não é, Padre? Devemos lutar para vencer isso. De forma alguma, é preciso lutar. Isso é exata e precisamente a chamada tibieza, ou seja, é a pessoa que é morna, não é nem quente nem fria, está em cima do muro. E isso é causado, essa doença espiritual chamada tibieza, ela é causada pelo pecado. O pecado que vai endurecendo o coração humano a tal ponto que a pessoa fica morna, ou seja, indiferente a Deus, em cima do muro. Então, a palavra é muito forte. Deus vai vomitar quem é morno. Então, peçamos a Deus a graça de sermos livres cada vez mais dessa doença espiritual causada, provocada pelo pecado, empenhando-nos, portanto, em nossa conversão. De tal modo que o próprio texto, que é tão bonito, apesar de começar já puxando a orelha da gente, ele é muito bonito, que fala de Deus que está à porta, batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar, Ele quer morar, fazer morada em sua vida para salvar você, para planificar você, porque a tibieza, eu disse aqui, é uma doença espiritual, causada, provocada pelo pecado, essa mornidão, ou seja, a alma se torna morna, preguiçosa, sem fervor, desanimada, causa uma certa apatia, a pessoa fica indiferente a Deus, tanto faz como tanto fez, eu não rezo mais, sei que preciso rezar, mas não rezo, fico estacionado na vida e parece que a vida não progride, não cresce. Então essa é a palavra do Senhor, Ele está à porta batendo e quer entrar no nosso coração. Claro que Deus respeita a sua liberdade, a nossa liberdade. Ele não vai arrombar a porta para entrar à força, isso não. Essa não é a atitude de Deus, que respeita as nossas escolhas, mas se nós abrirmos o nosso coração para Ele, claro, haveremos de ser iluminados, planificados e felizes, porque Cristo estará conosco e, como diz o próprio texto bíblico, né? Aquele que abrir o coração para mim, aquele que sair dessa apatia, dessa tibieza, vai reinar com o Senhor, ocupará um lugar junto do trono de Deus. Farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci, e estou sentado com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo, pois só o Espírito de Deus pode nos reaquecer, reanimar e reavivar a nossa vida, melhor dizendo, arrancando-nos da apatia, da tristeza, da indiferença, daquilo que com certeza não é de Deus. Ô Padre Federico, e quando o senhor fala, né, dessa tibieza, desse estado de fraqueza, né, de falta de ânimo, às vezes a gente para olhar para o nosso coração e a gente pensa, né, não sei se você que está rezando conosco pensa assim também, mas nossa, gente, então eu estou com isso todos os dias, porque ou no decorrer do dia eu fico em um momento assim, ou conforme o que acontece na minha vida eu fico desse jeito. Aí Santo Afonso, ele começa o texto dizendo assim, que há duas espécies de tibieza. Sim. Uma inevitável e outra que pode ser evitada. Explica um pouquinho para nós dessa inevitável e dessa que pode ser evitada. A inevitável é consequência prática da própria correria do dia a dia, né? A gente acaba em um momento ou outro tendo um pouco dessa mornidão. Agora, o problema é
a gente ficar parado nisso, se acostumar com a mornidão, com essa fraqueza para a oração. Uma coisa é a pessoa que é devota, temente a Deus, que reza sempre, chega um determinado momento que ela não sabe por quê, parece que perdeu o gosto de rezar, parece que está passando por um deserto, mas ela enfrenta. Ela vai adiante, ou seja, ela não se rende à tibieza, a essa mornidão, né? E o outro tipo é essa que pode e deve ser evitada pelo cristão, porque essa faz mal, né? O próprio texto bíblico fala, Deus vai vomitar quem é morno, porque a tibieza, essa frouxidão na alma, essa indiferença a Deus, ela faz muito mal, não só no nível espiritual da nossa vida, tem consequências práticas para toda a vida. A pessoa vai ficando infeliz, parece que a vida perde o gosto. Então, a gente precisa reconhecer que o pecado provoca isso em nós e, obviamente, buscarmos a Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Não nos contentarmos em ficarmos em cima do muro. É preciso optarmos por Deus, né? Isso é abrir a porta do coração para receber a bênção de Jesus e, portanto, ser feliz, iluminado, agraciado. E aí, Santo Afonso, ele fala que quando a gente está nessa aridez, nessa falta de vontade, a gente precisa continuar com os nossos costumes de oração. Ele fala aqui no texto. E nós sempre destacamos aqui no programa que é preciso esforço. Nem sempre, Padre Federico, nós vamos ter vontade de rezar, nós vamos experimentar coisas muito boas na oração. Às vezes nós não experimentamos nada, mas é pela fé, a gente precisa persistir. É pela fé, né? O ouro é provado no fogo. Então, mesmo quando eu não estou sentindo assim, um sabor muito bom, né? Não estou sentindo a consolação do Espírito na minha oração, Santo Afonso nos ensina a resistirmos na fé e pela fé. Isso aí é o que diferencia os dois tipos de tibieza, né? A inevitável, que é essa, e aquela que pode e deve ser evitada, ou seja, nós não podemos nos contentar com isso, nós não podemos nos entregar, é preciso tomarmos as rédeas da nossa vida em nossas mãos, sabendo que Deus está conosco, nos amparando, fortalecendo para que a gente possa crescer, frutificar. Amar mais a Deus de todo o coração, com todo empenho, mente, compreensão e santidade. Não se entregue à indiferença, não se acostume a ficar sem rezar. Muito cuidado, porque a vida espiritual exige da nossa parte decisão, empenho e atitude. E Santo Afonso coloca aqui um exemplo que eu achei de suma importância destacar para você que reza conosco. Ele destaca um pensamento de Santo Ambrósio, São Gregório, melhor dizendo, que escreve que quem cai em pecado venial, deliberado e costumeiro, sem se arrepender e sem pensar em se emendar, não fica onde cai, mas caminhará até o precipício. Aí Santo Afonso diz assim, as doenças graves não provêm sempre de graves desordens, mas de muitas desordens leves e contínuas. Então, se você começa a sentir uma dorzinha no dedo, e aí aquilo vai se alastrando e você não procura como tratar, isso vai aumentando cada dia mais. Assim é conosco. Se você começa com a preguicinha, hoje eu não vou à missa, não vou rezar, hoje eu vou fazer do jeito que eu penso a minha vida, vou seguir do jeito que eu penso, vou tomar minhas decisões, sem ter os olhos atentos para a vontade de Deus, aí aquilo vai virando algo grande na minha vida e eu vou vivendo uma vida longe da vontade do Senhor. Quando é amanhã, eu já deixei de ir à missa, já deixei de rezar e eu não estou nem percebendo, porque naquela vontade pequena ali eu fui deixando de fazer. É porque hoje eu estou com preguiça, amanhã começa a surgir compromisso na hora de tudo e aí sem perceber eu vou deixando de viver o que eu preciso viver, que me ajuda a me aproximar de Deus. Então é preciso tomar esse cuidado, né, Padre? É preciso termos cuidado com essas pequenas quedas, assim podemos chamá-las, porque se nós não cuidamos, não fazemos essa chamada manutenção espiritual, né, como o carro, né, vamos pensar assim numa figura, uma expressão bem conhecida nossa. Apareceu um defeitinho no carro, eu não conserto hoje, depois aparece outro, eu não conserto e vou deixando. Chega uma hora que eu não consigo mais. Isso. Né? As pequenas quedas vão de tal forma somando-se que depois a gente acaba, pelo descuido, pelo deixar para depois, caindo no precipício. Então, muito cuidado, né? Não
não se deixe levar pela falsa impressão de que está tudo bem. É preciso lutar sempre e esse é o combate espiritual que somos chamados a realizar em nossa vida, como já nos pede Santo Afonso. E a luta nos acompanha aqui no programa Redenção. Até porque sem luta a gente não alcança a vitória. É por isso que nós temos sempre, toda semana, uma sugestão para que a gente consiga colocar em prática tudo que a gente medita. E a sugestão de hoje é muito fácil, mas tem um efeito imenso em nossa vida, hein, Padre Federico? Uma sugestão simples, muito fácil, bem prática, que todos podem fazê-la. Você pode fazer e é convidado a realizar nesta semana, especialmente essa sugestão, claro, pode estender para toda a sua vida. A sugestão é a seguinte: recomendar-se a Deus toda manhã e renunciar às ocasiões de queda. Na sua oração da manhã, assim que você se levanta, se recomende a Deus, peça a graça dele para o seu dia, firme o propósito bom de caminhar com Jesus, de evitar o pecado, de fugir às ocasiões do pecado, né? Não se ache tão seguro, tão cheio de si, que fala, não, eu sou imbatível. Cuidado, os nossos pés tantas vezes são de barro, a gente pode cair facilmente quando a gente não tem a humildade que Deus espera que tenhamos. E Padre Federico, a gente pode estender essa sugestão quando acontecer algo na sua vida que você não gosta e sempre a intenção, o que a gente é levado a fazer é reclamar, não é? Na hora, começa a murmurar, isso, o que eu posso fazer? Olhe para o coração, perceba que Deus pode falar através daquela situação com você. E ao invés de murmurar, ouvir a voz de Deus diante de tudo. Ouvir a voz de Deus, nesse momento em que você iria murmurar, mude a sua atitude. Faça uma oração à Virgem Maria, peça a intercessão de algum santo, né? E agradeça a Deus, mesmo na hora da dificuldade. Você vai ver como que a sua vida mudará quando você também muda de atitude, muda a mentalidade, muda o coração. Momento agora no A Redenção do nosso contato com a intercessão de Nossa Senhora. Pedimos à Virgem Maria que ela nos ajude nessa caminhada. E nós vamos destacar hoje uma devoção, uma prática de devoção à Nossa Senhora, que Santo Afonso destaca, que o Padre Federico vai explicar direitinho para a gente como funciona, que é entrar nas congregações de Maria. E aqui uma parte do Glória de Maria que Santo Afonso diz assim, ó: as confrarias proporcionam aos seus congregados muitas armas de defesa contra o inferno e fornecem-lhes, para conservar a graça divina, muitos meios que fora delas dificilmente serão empregadas. Essas confrarias seriam essas associações, essas congregações de Maria, é isso, Padre? É o que até o Concílio Vaticano II, até alguns anos atrás, a gente ouvia dizer, né, o congregado mariano. O que é? É aquele que entra numa congregação mariana, não como um religioso consagrado, como o padre, ou como uma irmã religiosa, não. É uma associação de leigos, né, que existe na igreja, e ali quem faz parte dessa congregação vai ter formação sobre a fé, sobre Nossa Senhora, vai ter momentos fortes de oração, vai também praticar a caridade. Então é uma associação de leigos, homens e mulheres congregados marianos, que têm um amor grandioso para com Nossa Senhora Virgem Maria e que, unidos, encontram forças para realizar a missão de Jesus sob a intercessão preciosa de Nossa Mãe, Nossa Senhora. E aí, fazendo parte dessas congregações, que antigamente era assim, as pessoas tendo essas formações, elas vão ter mais força, teriam forças para caminhar aí na graça de Deus. É isso, Padre? Sim. A congregação mariana hoje em dia não está muito na moda, vamos dizer assim, não é muito usual. Antigamente era mais fácil vermos as congregações marianas, até antes do Concílio Vaticano II. Não tem acabado. Existem igrejas que ainda mantêm esse costume salutar tão importante. Então, o congregado mariano, né, seja ele homem ou mulher, o que participa dessa confraria dedicada especialmente à Virgem Maria, é como aquela pessoa que está na Arca de Noé, né, ou seja, que procura refúgio diante do dilúvio, de todo o mal, daquilo que não é de Deus, enfim, sob a intercessão poderosa da Virgem, vai amadurecer a sua fé.
vai estudar mais, vai ter uma formação melhor sobre a vida de fé, a vida de igreja, a devoção. Frequência nos sacramentos. Frequência aos sacramentos, a devoção à Virgem Maria, vai compreender melhor, né, a vida de Nossa Senhora, os dogmas marianos, né, o que significa cada um. E, ao mesmo tempo, vai rezar mais. Né? Não é só para estudar, não é só catequese, é também momento de oração, rezar juntos. E, finalmente, também realizar a caridade. Né? Então, cresce no campo, na mente, né, no intelecto, na sabedoria, no conhecimento, ora, reza mais, alarga o coração e, inevitavelmente, também socorre quem mais precisa, pratica a caridade. E, Padre, é o que nós, que somos devotos de Nossa Senhora, somos chamados a viver, não é? A cada exatamente. dia. Essa frequência nos sacramentos, fazer o bem, o que nós tanto falamos aqui no programa. Que Nossa Senhora nos ajude, não é, Padre? Sim, a perseverar, né, no caminho que é Jesus e a exemplo dela, da Virgem Santíssima, amar a Deus com o coração indiviso, dizendo: eis-me aqui, Senhor, faça-se na minha vida a vossa vontade, e também, a exemplo da Virgem, fazemos o bem, indo ao encontro de quem mais precisa, como a Virgem foi ao encontro de Isabel, sua prima que estava grávida e dela tanto precisava. E é sempre uma bênção, não é? Termos esse momento de oração no nosso dia a dia, poder parar um pouco, olhar para o coração e perceber: eu tenho um Deus que é por mim, que cuida e que tem graça para me conceder a cada dia. E aqui no programa Redenção, nós temos esse objetivo de motivar você, de conduzir você a essa intimidade com Deus através dos escritos, dos ensinamentos de Santo Afonso. E a cada programa, a gente com certeza deixa lá o pensamento de Santo Afonso para crescermos durante toda a semana e meditarmos. Hoje o pensamento diz assim: quem está na tibieza, não deixe suas devoções costumeiras, nem desanime. Prossiga seus exercícios costumeiros, deteste as faltas e renove sempre a resolução de ser inteiramente de Deus e tenha confiança nele, que Ele o consolará. O quanto é importante, Padre, no nosso dia a dia, buscarmos essa intimidade com Deus. A força que vem de Deus, ela advém também dessa intimidade. Eu preciso confiar no Senhor. Essa confiança tem que ser manifesta, traduzida em algo concreto. A minha vida de oração, por exemplo, a minha vida de frequência aos sacramentos, de participação na Santa Missa, porque a pessoa pode falar assim: mas eu estou enfrentando o desânimo, eu estou sem coragem para isso ou para aquilo outro, para rezar. Cuidado, né? Não se entregue a isso. É preciso que nós nos reanimemos, clamando humildemente a bênção e a proteção de Deus, a renovação interior, clamando o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos nos empenhar. Porque se eu deixo a minha oração, hoje, eu vou me enfraquecendo. E quanto mais eu me enfraqueço, mais presa fácil para aquilo que é errado eu sou. É como o gravetinho que está ali na fogueira. Quando nós estamos ali unidos à fogueira do amor de Deus, nós temos esta força. Quando nós nos distanciamos, a gente vai se enfraquecendo até se apagar. Então, não deixe a chama de Deus, o amor de Deus, morrer em sua vida. Se alimente dele, permaneça com ele, nele confie. Muita luta, muito esforço, fazendo a nossa parte, a graça de Deus nos alcançando. Por isso agora nós vamos rezar com Santo Afonso. Senhor, tende piedade de nós. Sinto que já mereço ser vomitado por vós, por causa de tantas faltas. Miserável que me vejo sem amor, sem confiança e sem desejos. Meu Jesus, não me abandoneis, estendei vossa mão poderosa e tirai-me deste fosso de tibieza em que me vejo caído. Fazei-o pelos méritos de vossa paixão, em que confio. Virgem Santa, vossas orações podem consolar-me. Rogai por mim, rogai por nós. Nessa caminhada de luta e de busca, nós precisamos contar sempre com a graça de Deus. Que o programa de hoje, para Padre Frederico, nos ajude a compreender isso. A nossa luta tem que ser imensa,
nós não podemos desanimar. E quando desanimarmos, precisamos recorrer a Deus sempre. Que o programa de hoje tenha motivado todos a recorrer sempre a Deus. Isso mesmo, que o programa de hoje sirva para você perceber que não está sozinho, né? Que tantas vezes as dificuldades que você enfrenta são comuns a tantos, mas o que é mais importante é não se esquecer do amor de Deus para com você. Deus nos ama e, claro, deseja nos conceder a sua bênção para termos força em nossa caminhada. Amém. Vamos receber a bênção, Padre, Vamos então, lá, de vamos Deus? lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais um encontro tão especial. Padre Federico, da próxima tem mais crescimento na fé. Mais crescimento na fé. Continue aí ligadinho no programa A Redenção. Até mais. Até.